gente já sabe que gente sem noção existe em todo lugar da internet, principalmente no Twitter. Lugar onde é terra de ninguém e as pessoas acham que podem sair aí fazendo o que elas bem entenderem. E hoje... Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, meus amores, vamos de artista de IA humilhando criancinha. O pessoal tá doido, o pessoal enlouqueceu. Sabe, não sei o que colocaram na água desse povo, que esse povo tá doido, menino. Como assim artista humilhando criança? Qual é o sentido desse negócio de artista humilhar criança? Antes de começar o meu vídeo, eu já peço pra você, se inscreva no canal se você não é inscrito, me ajuda aí a atingir meus primeiros 1000 inscritos, eu vou ficar tão feliz, e assim eu vou fazer uma live em comemoração, tá, galera? Eu vou abrir uma live em comemoração a 1000 inscritos, tá? Quando eu atingir essa meta, então me ajuda, vai se inscrevendo aí pra me ajudar pra fazer essa live. E curte, comenta, compartilha esse vídeo com quem você quiser, ok? E bora pra mais um react nesse canal de meu Deus. Ok, palmas para iCarly. Quem vai contar isso pra gente hoje é a iCarly. Adoro muito os conteúdos dela, gosto bastante dos vídeos dela. Gosto de reagir aos vídeos dela. Então, assim, topzera das galáxias. Vamos ver o que a iCarly tem pra falar pra gente hoje. A gente já sabe que gente sem noção existe em todo lugar da internet, principalmente no Twitter. Lugar onde é terra de ninguém e as pessoas acham que podem sair aí fazendo o que elas bem entenderem. E hoje, o assunto é envolvendo inteligência artificial. Sim, de novo, porque toda hora acontece alguma coisa envolvendo isso. Mas hoje envolve uma criança de 10 anos que apenas tinha feito um desenho e acabou causando uma briga bizarra. E antes de começar, o Katsu comentou sobre esse assunto comigo e pediu pra eu falar sobre, então eu achei legal e decidi vir aqui falar com vocês sobre isso, porque realmente é uma coisa inacreditável e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Esse é o John Fontaine. Ele é um artista com mais de 30 mil seguidores que já trabalhou na animação dos Padrinhos Mágicos e do Invasorzinho, desenhos aí que provavelmente a maioria de vocês já acabaram assistindo alguma vez por serem muito famosos. Aonde ele fez um tweet dizendo o seguinte: gente, eu adorava os Padrinhos Mágicos. Adorava. Olha, assim, ó, era um dos meus desenhos favoritos. Quando eu assistia desenho, era os Padrinhos Mágicos. Gostava bastante, porque era uma loucura aquele desenho. Era muito louco, Crazy Style, entendeu? Então, só pra retificar, gostava muito dos Padrinhos Mágicos. Era um dos meus desenhos favoritos. Mais um desenho brilhante da minha filha Gypsy, de 10 anos. Ele fala com muito orgulho da própria filha, porque ela nitidamente desenha muito bem. E assim, nem parece que foi feito por uma menina de 10 anos. Isso porque quando eu tinha essa idade, eu fazia cada coisa feia que, meu Deus do céu, não vou nem mostrar pra vocês. Mas eu desenhava assim os bonequinhos tudo de palitinho, tudo torto, ficava um negócio horrendo. E eu lembro que eu sempre tive muita vontade de desenhar bem, como várias outras pessoas desenhavam na internet, só que eu nunca consegui fazer isso. Então, apesar dela ser só uma criança, ela já tem noção do que ela tá fazendo, ela desenha bem e tem até uma própria assinatura dela. Tipo, mano, isso é uma coisa que muitos jovens adultos até hoje não têm. Inclusive, eu também não tenho. Então, isso faz dela uma menina muito talentosa. Inclusive, outras pessoas que viram essa postagem ficaram admiradas e felizes, porque é muito legal, né? Você vê uma criança desenhando melhor que muitos adultos por aí. Então, uma pessoa perguntou assim: você ou sua filha sabem o que é Invasorzinho? O estilo de arte me lembra muito o estilo do desenho animado. Então o John respondeu: eu fui o designer de personagens principal da primeira temporada. Ou seja, a filha do John tava se inspirando no próprio pai pra conseguir fazer esse desenho. Então imagina só o sentimento, né, que esse pai tem sabendo que ela tá seguindo os seus passos. Deve ser uma coisa assim muito mágica. Mas o problema começou logo em seguida, depois do John ter postado o seguinte: esboço em andamento da minha filha de 10 anos. Parabéns
pra vocês, artistas de IA. O que dá a entender nesse tweet é que foi meio que uma indireta, sabe? Falando que os artistas que usam inteligência artificial não são artistas de verdade, porque colocou entre aspas, aonde eles precisam de uma ferramenta sem esforço pra fazer uma coisa, enquanto uma criança só precisa de lápis, papel e a sua própria imaginação pra fazer o seu próprio desenho. E falando bem a verdade pra vocês, eu particularmente não levaria isso muito a sério, porque claramente é só uma brincadeira, uma farpinha de leve, e também não foi direcionado a ninguém. Mas mesmo não sendo nada demais, algumas pessoas acabaram levando isso pro coração e ficaram bem revoltadas. Levou menos de 10 segundos pra adicionar cor e fazer mais poses. Você deveria mostrar pra ela a Nano Banana. É uma ferramenta fantástica para artistas. Sim, é isso mesmo que vocês viram, tá? O cara simplesmente alimentou a inteligência artificial com o desenho de uma criança, fazendo ela pintar e fazer outras poses. Cara, eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa pra agir dessa maneira, até porque desenhar é uma coisa muito importante pro desenvolvimento de uma criança. Todo mundo sabe que quando uma criança desenha, independente do desenho tá bonito ou feio, ela sempre vai se orgulhar e vai mostrar pros próprios pais. E fazendo isso, elas estão treinando, estão exercitando a própria mente, não estão pensando em ter um resultado perfeito e magnífico. Só que a inteligência artificial, ela não faz nada disso. Ela só te entrega tudo de mão beijada ali sem ter nenhum tipo de esforço. E não é porque você não sabe desenhar que uma criança também tem que usar inteligência artificial pra conseguir fazer alguma coisa. As pessoas são diferentes umas das outras, elas têm preferências e ok, se você gosta de usar IA, usa, mas usa nos seus desenhos. Não pega o desenho de outras pessoas, muito menos de uma criança, até porque isso é uma coisa totalmente sem noção. E só pra dizer, nem todo mundo que usa IA é desse jeito, então não dá pra gente tá generalizando, falando que todo mundo é assim, mas realmente existe um grupo muito chato que precisa provar alguma coisa o tempo todo e não aceitam opiniões contrárias. E o que eu penso é o seguinte, se você usa inteligência artificial e não gostou do tweet que ele fez, ok, você pode muito bem fazer um comentário discordando ou simplesmente ignorar tudo isso e passar pro próximo tweet. Só que você ficou com o ego tão ferido assim que você teve que chegar a esse ponto, pelo amor de Deus, né? Aí esse cara tem que ser muito burro. Inclusive, depois disso, muita gente foi confrontar ele dizendo assim, deleta isso, você vandalizou o desenho de uma criança. Isso é nojento e uma violação. Ela é uma criança, apaga. E aí o cara responde, vandalizei? Eu ajudei a deixar melhor. Mostrei um caminho pra um potencial criativo infinitamente melhor. A IA é o futuro. Cara, não é possível que uma pessoa realmente pensa dessa maneira. Esse cara não tem um pingo de caráter pra tá falando tudo isso. Porque, cara, pra uma pessoa fazer uma coisa dessa... Gente, pra quê, né? Desenhar é muito importante, sim, pra coordenação motora da criança, desenvolver a coordenação motora, né? Pra desenvolver ali o cérebro da criança também, né? Pra não ficar uma pessoa preguiçosa, né? E também pra pessoa ter criatividade. Como é que vai ser uma pessoa sem criatividade pra nada, né? Então, assim, desenhar à mão é muito, muito bom, tá? Desenhos à mão. Desenhe o seu desenho à mão. Aí você quer melhorar o seu desenho, depois que o seu desenho estiver pronto, terminado, aí você passa na IA para ela corrigir pequenos erros, coloração. Para isso que eu acho que serve a IA, entendeu? Mas não para fazer o desenho por você. Não, isso aí não. Isso aí a pessoa tem que fazer o desenho. E principalmente se for uma criança, ela tem que fazer o desenho, sabe? Porque desenhar é maravilhoso. Eu adorava desenhar quando eu era criança. Saía uma bosta, porque eu não sou desenhista. Mas eu gostava, entendeu? Eu gostava de pintar. Eu gostava. Então deixa a criança ser criança, pô. Ela só pode ter merda na cabeça, é a única explicação que eu consigo ver. E pra piorar a situação, ele ainda teve coragem de colocar o desenho da menina feita com IA de foto de perfil só pra encher o saco. O que realmente não me admira muito, afinal ele não deve ter nada melhor pra fazer da vidinha dele. E detalhe, toda essa treta aconteceu em dezembro de 2025, hoje já é quase fevereiro e ele ainda tá com o desenho dela de perfil só pra se pagar de bonzão. Eu não sei como que uma pessoa achou que fazer isso fosse uma coisa normal e aceita, até porque não é porque você usa IA que todo mundo automaticamente também tem que usar. Qualquer pessoa conseguiria entender uma coisa tão simples assim, só que esse cara aparentemente não é uma delas. E o mais triste disso tudo é que essa criança nem tem culpa de nada.
sabe? Ela só desenhou o negócio e usaram o desenho dela sem permissão pra alimentar ainda mais a inteligência artificial. Imagina uma criança de 10 anos ter mais talento do que você jamais terá. Você é patético e um desperdício. Várias pessoas estavam ali defendendo o desenho da menina, falando que o cara tava errado. E aí o John, que é o pai da menina, viu a postagem que esse cara tinha feito com o desenho da filha dele e disse assim: esse canalha literalmente usou IA pra vandalizar a arte da minha filha de 10 anos. Isso só mostra que esses caras de IA não têm o menor senso de decência. E aí, o cara, ao invés de pedir desculpas pra ele ou ficar quieto, ele decidiu falar o seguinte: você é um retardado. É lamentável que a sua filha tenha que aturar sua deficiência intelectual no futuro. Mano, e o pior é que pra esse cara, só ele que tá certo, né? Agora todo mundo tem que fazer o que ele quer, porque, nossa, ele é o centro das atenções. Mano, que coisa patética, sinceramente. Isso porque ele quer bater de frente com um animador que já fez animações super famosas por aí. Já ele, com certeza, não deve ter nada de bom pra oferecer. E aí o John continua debatendo com ele. Talvez seja melhor não mexer com coisas que não te pertencem, muito menos com algo feito por uma criança, seu verme nojento. Olha, eu respeito muito o John por isso, porque, cara, ele foi defender a filha dele de um sem noção aí, mesmo que ele pudesse apenas ignorar, o que realmente é uma coisa admirável. E como o cara tava enchendo muito saco, o John acabou bloqueando ele e disse assim: acho que eu consegui provar meu ponto. É claro que ele considerará isso uma espécie de vitória bizarra, mas o seu legado como um perdedor absoluto tá consolidado pra sempre. E pior que isso é verdade, tá? Porque enquanto ele bloqueou o cara tá pensando lá: nossa, ele não aguentou e teve que bloquear. Sendo que o John e a filha dele tão de boa, tão evoluindo a cada dia, e é isso que realmente pode ser considerado uma vitória. E vocês sempre têm que se lembrar disso, que uma pessoa que é frustrada consigo mesma, ela sempre vai tentar apagar o mérito de outras pessoas que merecem, e é por isso que elas sempre continuam apagadas e no fundo do poço. Então, no fim das contas, enquanto um adulto tá brigando no Twitter só pra provar que a máquina dele é melhor, uma criança tá crescendo, tá aprendendo e criando sozinha. O que no futuro vai resultar em coisas muito melhores, e pra ser bem sincera com vocês, entre ego e criatividade, a criatividade sempre vai vencer, não tem nem jeito. Talvez essa menina veja isso no futuro e acabe achando engraçado, até porque é uma coisa muito aleatória, né? Mas eu tenho certeza que até lá ela vai evoluir muito e vai crescer muito mais. Mas enfim, gente, deixa aí nos comentários o que vocês fariam numa situação como essa. E é isso, muito. É, galera, pessoal da gringa não mede esforços pra enlouquecer no Twitter, né? Ai, meu Deus, brigando com uma criança de 10 anos, mentalidade desse cara deve ser de 5. Pelo amor de Deus. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, vamos debater sobre o assunto. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem você quiser. Um beijinho da gatinha de vocês. E até o nosso próximo vídeo.